Seja muito bem-vindo aqui no canal, meu querido Dev. Eu me chamo Adriano Viana. E hoje nós vamos dar início a mais uma série aqui no canal. Um dos temas mais pedidos aí pelos inscritos. Vamos falar sobre Git. Então já deixa aí o seu like e se for novo por aqui, se inscreve no canal. Bem, a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não precisa saber sobre programação ou código para seguir esse curso. O Git é uma ferramenta geralmente utilizada por desenvolvedores e existe de fato uma grande variedade de repositórios de código-fonte. Mas para o nosso exemplo, vamos ver como John e Paul, para quem assim como eu é fã dos Beatles, poderiam utilizar o Git se existisse lá nos anos 60 essa ferramenta, para fazer o controle de versão da música Michelle, clássico aí da banda. Então, para começar, no computador do Paul, antes de usar o Git, teriam esses arquivos. Aqui a gente vê claramente o que acontece à medida que o trabalho de composição da música vai evoluindo. O Paul vai trabalhando ali nas versões e vemos que o histórico do que ele vai fazendo ao longo do trabalho é muito importante. Então, essa é a primeira coisa que representa o Git, ou seja, o controle de versão. Ao invés do Paul manter o controle das versões da música manualmente, em arquivos separados, como aqui no exemplo, o Git vai ser a ferramenta que vai fazer esse trabalho para ele e vai manter todo o histórico das coisas que foram feitas ao longo da composição. Agora, outro detalhe muito importante. Reza a lenda aí que o Paul ele não estava conseguindo compor o refrão dessa música. Daí ele pediu ajuda para o John. E assim a gente chega no segundo ponto importante do Git, que é a colaboração. Com o Git, os dois puderam trabalhar no mesmo arquivo ao mesmo tempo e assim complementaram os seus trabalhos. Então concluímos que o Git ele é um sistema de controle de versão, ou seja, a gente vai ter todo o histórico do trabalho que foi feito e ele permite a colaboração de várias pessoas no mesmo projeto. Agora eu vou te mostrar como instalar a ferramenta e o básico para começar a utilizar. Certo, o primeiro passo então é ter o Git instalado na nossa máquina. Para isso eu vou abrir um navegador aqui. Vamos acessar aqui a página do Git. Está no Git, aqui no Google, já aparece a página inicial. A gente pode vir aqui em Downloads e fazer o download para a nossa plataforma. Para verificar se a gente tem um Git, vou abrir aqui um terminal. A gente pode dar um git version. E aí ele vai mostrar aqui a versão do Git para a gente. Tá, ok? Então como é que seria o fluxo de trabalho aqui para o Paul? Ele iria entrar aqui na pasta de composições. Beleza. E aí o próximo passo é criar o arquivo da música. Então, vamos dar aqui um cat michelle.txt. Esse comando vai criar um arquivo michelle.txt dentro dessa pasta. Então aqui o Paul vai começar a escrever. Então digamos que ele começou dessa forma. Estou aqui Michelle, my beautiful. These are words. Então digamos que o Paul escreveu aqui o primeiro verso da música Michelle. Colocou para salvar. Deixa eu dar uma limpada aqui no meu terminal. E agora o Git vai entrar em ação. Deixa eu só confirmar se o arquivo está lá. Dá um ls aqui na pasta. Está lá o michelle.txt. Agora vamos criar aqui junto com o Paul a primeira versão da música Michelle no Git. Para isso, primeiramente, a gente tem que inicializar um repositório local para esse projeto. Então, vamos utilizar o comando git init dentro dessa pasta. O que ele vai fazer? Ele vai inicializar um repositório Git para esse projeto. Logo após, a gente pode verificar qual o status desse repositório, dando esse comando aqui, git status. O que ele me diz? Tem meu ramo master, conhecido como branch, depois a gente vai ver detalhadamente isso. Não foram feitos commits ainda para esse repositório e ele diz que tem um arquivo nesse projeto que ainda não está monitorado. Aqui a gente tem um ponto muito importante quando a gente está trabalhando com o Git. Antes da gente fazer qualquer commit
no nosso projeto, a gente deve adicionar aqueles arquivos que a gente alterou num container para que ele possa ser comitado para o nosso repositório. E aqui ele já me diz como que eu posso fazer essa adição nesse container. Basta dar o comando git add e o nome do arquivo. Então vamos fazer isso aqui, git add michel.txt. Vamos dar novamente um git status para a gente verificar. Veja só, ele está me dizendo que a gente ainda não comitou, mas que tem um arquivo lá novo que ele já está monitorando, que é o michel.txt. Então agora a gente pode fazer o commit, ou seja, a gente vai estar transferindo isso para o nosso repositório local, essas alterações que a gente fez. Então vamos dar aqui um git commit. Eu posso passar um parâmetro aqui, "-m", para digitar aqui alguma mensagem para identificar o que é aquilo que eu estou comitando. Então vamos colocar aqui, primeira versão da música. E aí, o que foi feito? A gente transferiu para o repositório essa alteração ali na música Michel, a nossa primeira versão. Vamos dar um git status novamente. Então, ele me mostra ali, ó, nothing to commit, ou seja, ele me mostra ali que eu não tenho nada para comitar. O meu repositório, ele já está com todas as alterações que eu fiz aqui no meu arquivo. Então, a primeira versão da música está criada. E aí, como vimos lá no início, o Paul criou aquele primeiro verso, só que aí ele pensou em algumas modificações, como adicionar palavras em francês. Então ele abriu o arquivo aqui na máquina, vamos abrir nosso arquivo. E aqui, ao invés de ser My Beautiful, vamos alterar esse arquivo aqui, virou uma bela. Colocou para salvar. E agora vamos verificar o que o Git vai nos dizer aqui sobre a versão. Para isso, vamos dar um git status. Veja só o que ele está me dizendo ali, que eu tenho modificações ali no arquivo michel.txt. Então, o Paul fez a alteração na música, adicionou palavras em francês, então ele deve comitar novamente para o repositório. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Vamos dar um git add michel.txt. Vamos lá para o git status, ver se modificou. Então, eu já adicionei o meu arquivo no container para ser transferido e agora eu só preciso comitá-lo. Então, vamos lá, dar um git commit "-m add adicionando palavras em francês". Agora lembra que a gente falou lá no início que o Git serve exatamente para fazer o controle de versão, ou seja, que a gente tem o controle aí ao longo de todo o desenvolvimento do projeto. Então a gente pode verificar isso facilmente agora através aqui no comando chamado git log. O que ele vai mostrar para mim? Olha só, no dia 27 de junho, a 1h42 foi comitada aqui a primeira versão da música. E em 27 de junho, a 1h46, foi comitada aqui a segunda versão, adicionando palavras em francês. Então a gente vê que à medida que o Paul vai fazendo os commits da música, ele vai tendo controle de todas as versões da música. E a gente pode voltar uma versão, passar para outra versão. A gente também vai aprender como criar outras ramificações, mas isso é algo mais para frente. Por enquanto, a gente está só no básico. Então, o Paul, nesse dia, estava inspirado. Ele abriu novamente ali o arquivo para fazer mais uma alteração. Então, agora, ele criou aqui o segundo verso da música, né? Então, Michel colocou aqui para salvar. E agora o mesmo processo. Então, adicionou
um arquivo e fez o commit da alteração, adicionando segundo verso. Deu um git log para verificar as versões. Então veja que tem 3 versões e o head, né, a gente já vai ver como é que funciona isso, está apontando para essa última versão aqui que foi comitada às 2 horas do dia 27. Agora, para fixar, vamos voltar rapidamente lá para o quadro. Então aqui a gente visualiza basicamente o que a gente fez lá com os comandos. Então a gente tem o nosso Working Directory, que é o nosso diretório de trabalho, onde está a pasta lá do nosso projeto. Através do git add, eu pego aqueles arquivos que eu quero adicionar no meu container de transferência para que eu possa jogá-los lá para o repositório. E como é que eu vou fazer isso? Através do git commit. Eu vou pegar tudo que está lá na minha staging area e jogar para o meu repositório. Aqui nós temos a lista dos comandos básicos utilizados pelo Paul aí para o controle inicial da versão da música Michelle. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.